a gente acaba levando isso tudo pra nós, comparando a nossa vida, que é totalmente diferente com a do outro, e achando que a gente tá atrasada, a gente tá de alguma forma seguindo um caminho errado, né? Senti que eu precisava ter um espaço em que eu pudesse falar, pudesse me expressar e dizer coisas que estão muito entaladas aqui e que eu acho que servem como uma forma também de outras pessoas se identificarem, verem que não é só elas que estão passando por aquilo, né? Sentir que elas não estão sozinhas nesse mundo passando por esse tanto de turbilhão de emoções, né? Mas enfim, eu trouxe alguns tópicos para falar no vídeo de hoje que eu acho que são bastante pertinentes e são coisas que eu já venho pensando há algum tempo e acho que seria interessante trazer aqui para vocês. A vida depois dos 18. Ela não é aquilo que a gente acaba sendo frustrado com uma série de expectativas que a gente gera, né, durante a nossa infância, a nossa adolescência, de como seria a nossa vida após os 18, todas as coisas pelas quais a gente achou que estaria passando ou que não estaria passando. Então, acho que seria um tópico bem pertinente da gente conversar hoje, tanto coisas que eu passei, como coisas que com certeza muitos de vocês também devem ter passado, né? Então, existem coisas que eu acho que a gente sabe que é de senso comum que todo mundo um dia na vida vai passar. E uma dessas coisas são as expectativas quebradas que a gente tem quando chega os anos, a fase dos 30 e poucos anos, né? Então, a gente acaba nos frustrando muito com isso, porque é uma fase que a gente tá ainda se descobrindo, né? O que a gente quer fazer da vida, né? E no meio de tudo isso, a gente tem que pensar em como ganhar dinheiro e conseguir uma casa, conseguir um carro. E a gente acaba se comparando muito com as pessoas, principalmente na internet, ou do nosso entorno, ou do ciclo social que a gente tinha antes ali na escola, e isso acaba nos frustrando de maneiras diferentes, né? Uma das primeiras coisas que eu acho que a gente sente muito, né, conforme a gente vai amadurecendo e envelhecendo, são as expectativas de quando a gente era criança ou adolescente com a realidade que a gente vive hoje, né? Eu, pelo menos, quando eu tinha essa idade, quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu achava que com 18 anos ia ter uma casa própria, já ia morar sozinha, né? E já ia ter meu carro, achava isso tudo. E achava também que toda a minha vida já estaria resolvida. E hoje, com 23, quase 24, eu vejo que não. Na verdade, ainda tem muitas coisas longe de acontecer que foram acontecendo aos poucos. E tem uma questão também que acaba atrapalhando muito nesse nosso desenvolvimento, né, de quando a gente tá nesse período, a sensação de que a gente tá sempre ficando para trás, a sensação de que todo mundo tá crescendo, evoluindo, né, conquistando coisas e a gente não. Quando na verdade cada um tá em um caminho diferente que vai levar um tempo diferente. Alguns podem pular certas etapas e chegar em determinado local que elas querem, outros vão seguir mais um caminho, digamos assim, tradicional, me levar mais tempo. Enfim, os caminhos são diversos, mas a questão é que é algo que nos afeta e nos faz sofrer muito, porque a gente acaba achando que a gente é um fracasso, achando que a gente, enfim, acabou chegando num ponto sem volta, né, de escolhas que a gente acha que não foram as ideais, né, em comparação de outras pessoas, quando na verdade a gente nem sabe o que se passa de fato na vida do outro, ou o que levou aquela pessoa a chegar lá, se de fato onde essa pessoa tá é onde ela queria estar. Então a gente acaba levando isso tudo pra nós, comparando a nossa vida, que é totalmente diferente com a do outro, e achando que a gente tá atrasada, a gente tá de alguma forma seguindo um caminho errado, né? Quando cada um tá na sua jornada individual e mais preocupado com o seu desenvolvimento do que com a vida dos outros, né? E a gente acha que, nossa, as pessoas devem estar olhando pra minha vida e achando que eu não tô... a gente não pode comparar um pedacinho do que cada um mostra, né? Apenas um recorte da vida dos outros com
todo o nosso repertório que nós mesmos conhecemos. Quem é melhor para nos conhecer do que nós mesmos, né? E é a partir disso que a gente abre um espaço, então, para entender realmente, né, quem nós somos, pelo que a gente passou, quais coisas a gente quer e quais coisas a gente não quer. E com base nisso, a gente acaba conseguindo entender melhor para que lado a gente vai. O que não é essa virada de chave, ela não acontece logo depois dos 18. Isso demora um tempo para acontecer e segue acontecendo, né? Muitas vezes isso acontece lá quando a pessoa já tem 30, 40 anos, enfim, não existe um tempo certo para acontecer. A gente está em constante evolução nesse sentido e isso nos faz ver que essa comparação é completamente inútil, irrelevante quando a gente olha para tudo que a gente tem ainda para evoluir durante esse gasta tanto tempo pensando naquilo e se sentindo mal com aquilo que a gente acaba até perdendo um tempo precioso que a gente poderia ter com nós mesmos, de evoluir o que a gente gostaria de melhorar, ou enfim, trabalhar questões emocionais, questões profissionais nossas, ao invés de estar tão focado em coisas que são dos outros, né? Outra coisa que eu acho que é interessante a gente falar é como os filmes e as séries acabam nos influenciando nessa maneira como a gente imaginava que as coisas elas seriam, né, depois dos 18. Isso eu digo porque eu, pelo menos, era muito influenciada pelo dos filmes que eu olhava, que eram muitos filmes, comédias românticas, alguns filmes da Disney e, enfim, outros filmes que retratam, né, esse momento da vida, só que são momentos de pessoas, né, criadas naquela ficção, de uma realidade completamente diferente da maioria das pessoas, não só porque grande parte desses seriados são seriados norte-americanos, ou enfim, que retratam uma realidade completamente diferente da nossa, como também porque são coisas criadas para nos entreter, né? Então, talvez não fosse tão interessante mostrar todos os perrengues, todas as questões da vida adulta que a gente passa, né? Mas são coisas que realmente, querendo ou não, afeta a nossa visão de como a nossa visão de como as coisas seriam, né? E isso acaba influenciando também como a gente lida com essa quebra de expectativa no futuro. E quando a gente fala então de rede social, de Instagram principalmente, é uma coisa que acaba aumentando ainda mais esse sentimento de que a gente não tá onde a gente deveria estar, ou enfim, que a vida do outro ela é muito melhor que a nossa, que a vida do outro ela é mais interessante que a nossa, tá melhor que a nossa, quando na verdade, como eu falei, a gente não tem a menor ideia do que tem por trás daqueles recortes e como de fato a vida daquela pessoa é, o que de fato aquela pessoa quer fazer da vida dela e como aquela pessoa se sente. Às vezes aquela pessoa tem teoricamente a vida que a gente tanto quer ter, mas ela não se sente feliz com ela mesma, mesmo estando na realidade que a gente supostamente acha que é a realidade que a gente estaria mais feliz. Isso é um outro tópico que acaba levando a gente para um caminho muito, muito complicado, que é a falsa sensação de que a gente tem de que a gente precisa conquistar determinadas coisas, a gente precisa chegar em um determinado lugar para que a gente se sinta feliz, para que a gente se permita viver certas coisas. E isso é um caminho muito perigoso, porque na maioria das vezes a gente tem essa sensação porque a gente ainda não chegou lá. Então, e quando a gente chega lá, teve que acontecer. Muitas mudanças tiveram que acontecer dentro de ti, né? Da pessoa que tu era antes, né? De chegar naquele patamar, né? E querendo ou não, isso não faz com que a gente se sinta mais feliz, faz com que a gente sinta até um certo melancolia de sentir, nossa, eu achava que agora ia ser o momento que eu mais ia me sentir feliz, o momento que eu conquistei o meu carro. Com certeza foi algo incrível, nossa, eu fiquei muito feliz, mas depois de um tempo parece que aquele sentimento, ele foi sendo invadido por outras coisas, nossa, falta isso, falta aquilo, falta, enfim. E a gente para de olhar para aquilo que a gente tanto ansiava e começa a olhar só para as coisas que ainda faltam, né? E isso é muito comum de acontecer e faz com que a gente acabe se tornando uma pessoa
que não aproveita tanto os momentos de conquista, justamente porque a gente sente que aquilo deveria acontecer. É uma coisa que não importa, né? Se é uma coisa incrível ou não, é uma coisa que a gente colocou na nossa cabeça que deveria acontecer. E isso acontece até muito comigo em questões acadêmicas, né? Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, que tinha muita dificuldade de falar em público, de me expressar, e em toda a minha trajetória acadêmica eu tive muitos momentos de apresentação de trabalhos, em congressos e tal, que, enfim, naquele ambiente que eu tava, naquela realidade que eu estava vivenciando com aquelas pessoas, era algo assim, imprescindível tu saber apresentar um trabalho bem, fazer aquilo que eu tava fazendo. Só que pra mim, pra pessoa que eu era há alguns anos atrás, aquilo seria uma coisa incrível, seria uma coisa assim que eu conseguisse limitações minhas pra estar ali. E é uma coisa incrível de se conquistar. Uma coisa incrível de se orgulhar, né? A gente acaba caindo nessa questão de achar que aquilo era o mínimo que a gente tinha que fazer, quando na verdade a gente tem que olhar para aquilo como uma barreira que a gente superou, uma barreira nossa, né, que a gente acaba superando. E bom, eu acho que seria meio que essa ideia que eu queria trazer nesse vídeo. Eu sei que talvez tenha ficado um pouco confuso o que eu quis passar para vocês, mas essa realmente é a minha primeira vez tendo essa dinâmica de conversar com uma câmera e tal. E como eu tenho essa dificuldade de me expressar claramente, de forma objetiva, eu acabo enrolando muito, mas eu espero que tenha feito sentido pra ti. De alguma forma, as coisas que eu falei aqui, você leve como algum tipo de ensinamento pra sua vida, pra algum momento difícil que você tá passando, que eu sei que muitas vezes o que ajuda a gente a passar por essas fases é ver que outras pessoas também passam por isso e de que forma que elas lidaram, que existe uma forma de lidar com essas questões, com esses sentimentos que a gente sente. Então, você não tá sozinho e sinta-se acolhido pra estar aqui se você se identificou com o que eu falei hoje. E se puder deixar um like ou um comentário, compartilhar o vídeo, me ajudaria muito. E eu não quero criar muitas expectativas sobre esse canal, sobre esse vídeo. É mais uma forma de eu poder vir aqui conversar com vocês, conversar, me expressar, falar coisas que eu geralmente não me comunico pessoalmente, justamente por essa dificuldade minha de me expressar. Então eu espero que vocês gostem. Se vocês gostaram desse formato de vídeo, deixem algum comentário aqui pra eu saber. E uma coisa que eu esqueci de comentar pra vocês é que eu não tenho um cenário ainda pra gravar, não tenho uma luz, também não tenho um microfone. Tudo que eu tinha era o meu celular e um tripé meio velho. E tentei achar um local mais ou menos pra gravar, com a luz que tá melhor no momento. Mas se vocês tiverem alguma sugestão se vocês gostaram, o que eu poderia melhorar, enfim, me deixem saber.